Vereador Alessandro Oliveira apresenta requerimentos e um dos pedidos é para que a GCM de Cubatão tenha poder de polícia. Em São Paulo, vereadores de Cubatão participam da primeira reunião Frente Parlamentar em apoio à adoção. O programa do Imposto de Renda deste ano é liberado hoje. E falaremos na edição de hoje sobre a importância do resgate a um pet. A médica veterinária Tati Arique vai falar pra gente aí sobre o resgate que ela fez com um doguinho que agora está à espera de um lar. Quinta-feira, 13 de março de 2025, vamos juntos que o seu Últimas Notícias, segunda edição, já começou. Olá, boa noite para você. O vereador Alessandro Oliveira apresentou vários requerimentos no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Um deles, o parlamentar pede que a Guarda Municipal da cidade tenha poder de polícia. O vereador Alessandro Oliveira apresentou 3 requerimentos na 6ª sessão ordinária da Câmara de Cubatão. Entre eles, o parlamentar solicita estudos para que a Guarda Municipal de Cubatão tenha poder de polícia. Segundo ele, isso dará mais segurança à população. Nós temos diversos requerimentos para apresentar, mas por conta dos projetos que tínhamos hoje, uma discussão que vai acontecer agora, nós lemos apenas 3 requerimentos importantíssimos. Voltaremos na próxima sessão, já que ainda é da nossa vez apresentar os trabalhos, outros requerimentos importantíssimos para a cidade. Hoje nós tivemos a oportunidade de apresentar o requerimento onde diversas cidades do país estão se adequando a uma decisão do STF, que é a Guarda Civil Municipal virar Polícia Municipal. Isso dando mais autonomia, mais segurança para o nosso município e, lógico, quem ganha com isso é o munícipe. Também apresentamos um requerimento voltado à questão das OSCs, das entidades, das ONGs, que tempos atrás realizaram diversos serviços importantes para a cidade, mas por conta de não ter o entendimento de como prestar conta, foram glosados e ficaram prejudicados. E a ideia é agora discutir junto com o Executivo de como salvar e fazer voltar a trabalhar essas OSCs aqui da cidade. E por último, um requerimento que foi pedido por diversos moradores do bairro da Vila Nova, um bairro onde a gente nasceu, cresceu e viveu todos esses anos, que é a questão da Cruzeiro do Sul. Nós temos a metade da Cruzeiro do Sul asfaltadas e metade da outra metade não é asfaltada. Então a gente, através desse requerimento, solicita junto ao Executivo para que se providencie o quanto antes a implantação de asfalto naquela avenida. Aconteceu hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo a primeira reunião da Frente Parlamentar em apoio à adoção. Vereadores de Cubatão estiveram presentes no evento. O plenário José Bonifácio, localizado no Palácio 9 de Julho, sede da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, recebeu a primeira reunião de 2025 da Frente Parlamentar em apoio à adoção, que teve como tema a importância do grupo de apoio na prevenção da devolução. Instituída em 2023, a Frente Parlamentar tem como objetivo debater o papel dos grupos de apoio na adoção e assim consolidar o vínculo entre as famílias e as crianças adotadas, reduzindo assim as taxas de devolução. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a cada 10 adoções, 9 são desfeitas. O CNJ também registrou, desde 2019, mais de 24 mil adoções em todo o país, onde 8,9% não foram concluídas. Por isso, os grupos de apoio se tornam essenciais no processo de adoção, preparando as famílias para receber as crianças e jovens, como explica a presidente da Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, Jéssica Florencio. A importância principal está na preparação dessa família para receber essa criança e esse adolescente. Essa preparação a gente trabalha questões de luto, a gente trabalha a idealização, a gente demonstra como é um processo adotivo, quais são os desafios de um processo adotivo. Então nós conscientizamos esse pretendente, para entrar nessa fase da adoção. E quando a criança chega, a gente trabalha a família num todo, tanto a criança como pretendente, e trabalha esse vínculo. O deputado estadual Caio França é o coordenador da Frente Parlamentar, que há 2 anos debate sobre a adoção. No Brasil, quase 10% das adoções que foram realizadas acabam tendo a devolução, o que é um número bastante preocupante e que é possível ser minimizado se a gente tiver uma preparação melhor da adoção. Para lidar com esse assunto, e os grupos de apoio têm pessoas capacitadas, não só do ponto de vista técnico, mas principalmente as experiências práticas de pessoas que já vivenciaram esse processo. Em Cubatão, o grupo de apoio à adoção Sonho Possível faz esse papel de aconselhar quem tem o desejo de adotar
além de conscientizar e debater a importância da adoção. O nosso grupo ele tem por objetivo, ele está orientando os pretendentes à adoção, as famílias que já adotaram, porque durante esse caminho sempre vai ter algumas dificuldades, dependendo da idade da criança, entendeu? Eles vão ter dificuldades também com relação à documentação, a trâmites legais, e isso tudo o grupo ele veio para poder estar auxiliando tanto os pretendentes como os que já adotaram. Cubatão conta com 2 leis que tratam sobre o incentivo à adoção. A Lei 4.033, de 10 de setembro de 2019, que institui no calendário oficial do município a Semana de Incentivo à Adoção, e a Lei 4.267, que dispõe sobre a fixação de placas informativas nas unidades públicas e privadas de saúde da cidade sobre a adoção do nascituro. Ambas são de autoria do ex-vereador Rodrigo Alemão. Os vereadores Marcinho e Guilherme do Salão participaram da reunião e destacaram a importância de debater o assunto no âmbito municipal para derrubar os preconceitos sobre o tema. A gente ainda vê um tabu na sociedade em relação a esse assunto, né? Crianças aí na fila, né, aguardando uma adoção, e aí também tem a fator idade também que entra muito nesse assunto, né? A gente tem que dialogar sim na cidade, né? Trazer isso aqui a nível estadual é muito importante, e aí uma fala aí do deputado Caio França, né, de estar trazendo esse assunto à tona, se faz importante. E aí é por isso que a gente vem e faz questão de vir participar aqui, né, dessa frente parlamentar. A gente sabe da importância e desde já parabenizar o deputado Caio França por essa frente, quando se trata da criança e família, né? Precisamos defender a criança e precisamos defender também a instituição família. E a importância de fazer todo este movimento para que nós possamos ter a consciência que os municípios, o Estado, o governo federal precisa trabalhar nesse incentivo. Foi liberado hoje pela Receita Federal o programa Gerador 2025 da Declaração do Imposto de Renda. Sendo assim, os contribuintes já podem baixar no computador e começar o preenchimento da declaração. O prazo de entrega será 17 de março até 30 de maio. Está obrigado a declarar o IR quem recebeu rendimentos tributáveis até R$ 33 mil. No ano passado, estava obrigado a declarar quem havia recebido a partir de 30 mil referente a 2023. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz relaciona o Bolsa Família ao menor risco de internação por uso de substâncias psicoativas. O estudo revelou também a diminuição de bebidas alcoólicas por pessoas que recebem um programa do governo federal. De acordo com pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde, beneficiários do programa Bolsa Família têm 17% menos chances de internações relacionadas ao uso de substâncias psicoativas e 26% relacionadas a bebidas alcoólicas. Segundo o estudo, a incerteza financeira é considerada um dos fatores mais agravantes para o uso dessas substâncias. Ainda, segundo a pesquisa, a redução dos riscos de internação está diretamente ligado ao alívio do estresse financeiro, ao acesso a serviços de saúde e à educação. A principal conclusão é de que o acesso à renda reduz parte das preocupações cotidianas que podem levar a um agravante de problemas relacionados à saúde mental. O estudo mediu o nível de privação material dos brasileiros e chegou à conclusão que o impacto do Bolsa Família era positivo, excepcionalmente nas pessoas com maior nível de privação. O risco de internação chegou a ser 41% menor em pessoas mais vulneráveis que recebem o programa de transferência de renda. Para chegar a essa conclusão, foram usadas fontes do Cadastro Único e do Sistema de Informações Hospitalares, que cruzaram os dados com mais de 35 milhões de brasileiros durante 7 anos. Todas essas informações podem ajudar a aprimorar projetos como o Bolsa Família, no sentido de acelerar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo a erradicação da pobreza. O mês de março marca um período triste que vivemos em nossas vidas, a pandemia da Covid-19. Foi em março de 2020 que a OMS declarou a pandemia da doença, que nos deixou trancados em casa, com medo e vivendo diversos lutos. Esse mês de março foi marcado por muita tristeza que jamais esqueceremos. Em 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, informou sobre a Covid-19 e declarou: estamos passando por uma
pandemia no Brasil. A Covid-19 é uma doença causada por um coronavírus que afetou mundialmente de uma forma assustadora, mudando a rotina de todos. A crise mundial sobrecarregou os sistemas de saúde, afetando a economia e o comportamento social. Todos os meios de comunicações passaram a noticiar sobre a Covid-19 e também informando sobre os números de mortes no nosso país. Passamos a ter hábitos completamente diferentes. Uso de máscaras, sem qualquer tipo de comemoração, mudanças no nosso convívio social completamente. Muitas empresas passaram a tomar novas regras, ganhando espaço o home office. O primeiro óbito ocorreu em São Paulo, porém o número já era grande de pessoas com Covid-19. OMS declarava pandemia e São Paulo já liderava o índice de casos. A cada dia que passava, os casos iriam crescendo e o índice de mortalidade mudava a cada instante. A mudança foi radical. Ruas vazias, lojas e shoppings fechados, um cenário inesquecível a todos. São considerados os grupos de risco crianças menores de 5 anos, idosos acima de 60 anos e gestantes. Também os portadores de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, asma e doença pulmonar. Todos esses são grupos de risco e precisam de muitos cuidados. Um motociclista morreu atropelado por uma carreta depois de cair na rodovia Anchieta, aqui em Cubatão. O acidente aconteceu ali entre a Vila dos Pescadores e o Jardim Casqueiro. Segundo o Centro de Controle da Artesp, o motociclista estava na faixa 2 quando acabou caindo e sendo atingido por uma carreta. O motorista do veículo não parou para prestar socorro e se evadiu do local. A Polícia Rodoviária, o SAMU, Corpo de Bombeiros e Ecovias estiveram no local para atender a ocorrência. O governo federal anunciou a primeira edição do Enem dos professores e essa edição será então no segundo semestre deste ano. O MEC, Ministério da Educação, confirmou que a aplicação da Prova Nacional Docente, PND, será no segundo semestre. O exame unificado poderá ser usado pelas secretarias de Educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para contratar professores nas redes públicas de ensino. O PND ganhou o apelido de Enem dos professores, porque poderá concentrar a forma de ingresso no Magistério da Educação Básica Pública em todo o país, a exemplo do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que se consolidou como a principal forma de ingresso em universidades públicas e privadas, porque pode substituir os vestibulares. A adesão à Prova Nacional Docente é voluntária. As secretarias de educação podem confirmar o interesse na prova até o próximo dia 17 de abril, como estabelece o edital do MEC para adesão. Olha a chuva que todos nós já conhecemos, muitas vezes até sabemos, quando ela vai cair, inclusive caiu aí na tarde de hoje. Pois bem, ela tem aí uns truques que nós vamos entender agora na reportagem. Mas você sabia que tem diferença entre a chuva, que é referente à frente fria, e aquele temporal depois de um dia quente? O Lucas Sena te conta mais. Nós estamos acostumados com a chuva, seja aquelas que vêm com uma frente fria ou as que vêm ao final do dia, de forma repentina, depois de um dia muito quente. Mas você sabe o que difere uma da outra? O porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Maxwell de Souza, explica as características de cada uma. A gente tem que entender que primeiro nós temos as chuvas de frente fria, que são aquelas chuvas com aproximação de massa de ar frio, que sempre vêm pelo sul do país e avançam pelo continente, avançam pelo oceano, avançam pelo litoral. Estas chuvas de frente fria, elas tendem a ser chuvas carregadas de muita umidade e que perduram durante todo o dia. São chuvas com grande volume, ou seja, ao final do dia nós temos um grande volume de chuva e elas se espalham mais durante todo o dia. Então você tem chuva desde o período da manhã até o final da tarde. O céu fica mais carregado, mais fechado, o sol já não consegue incidir tanto sobre o solo e as temperaturas tendem a não subir tanto. Já os temporais, as tempestades, elas são chuvas de curta duração e muito carregadas de instabilidade, ou seja, os temporais eles vêm sempre acompanhados de raios, muita queda de descarga elétrica, muita descarga elétrica e também vendavais. Podem ter até quedas de granizo, dependendo de alguns pontos. Eles normalmente são formados pelas nuvens cumulonimbus, que são aquelas nuvens verticais muito densas, aquelas nuvens escuras,
muito carregadas, a formação dessa chuva de temporal, né, com as nuvens cumulonimbus, elas acontecem em dias muito quentes. Por isso que elas são mais características do verão, porque o verão esquenta muito. Então, quando nós não temos uma frente fria formada no litoral paulista, os dias tendem a esquentar muito, e ao final da tarde, aquela brisa oceânica, ou seja, a umidade que sopra do oceano, ela adentra o continente. Essa umidade toda que entra no continente, que para quem está na praia é aquela brisinha, né? Olha que brisa gostosa ali, mas ela está gerando uma grande influência na atmosfera e ela está gerando nuvens carregadas. Como há um choque dessa umidade bem mais fria com a atmosfera que está muito quente, gera-se uma instabilidade muito grande e a formação dessas nuvens pesadas. E aí você tem a formação desses temporais, que são chuvas muito rápidas, mas muito fortes, com uma velocidade muito intensa e com ventos também muito intensos. Então, a grosso modo, os temporais se formam categoricamente em dias quentes, que nós tenhamos muita entrada de umidade pelo oceano. A população precisa compreender os efeitos disto no cotidiano, no dia a dia, e saber sinalizar, saber perceber essa mudança na atmosfera. Então, quando nós estamos falando de chuvas de temporais, o dia normalmente amanhece com o céu aberto e com muito calor. Então, para quem está no litoral, já é uma característica observar que no final do dia a possibilidade de uma formação de tempestade é grande. E como a pessoa nota isso? Com as nuvens carregadas no céu. A partir das 14, 15 horas, a pessoa já começa a observar no céu a formação de nuvens muito densas, muito pesadas, e elas tendem a escurecer muito. E aí, então, já é um indicativo de que nós teremos chuva. Maxwell de Souza ressalta a importância de ficar atento com as mudanças no tempo, já que nos temporais há uma grande incidência de queda de raios na nossa região. Nas fortes chuvas do dia 18 de fevereiro deste ano, por exemplo, foram registrados mais de 10 mil raios na nossa região. Raio solo, o raio nuvem solo, esse, claro, é o mais perigoso e o que, infelizmente, todo verão acaba fazendo uma vítima no nosso litoral. A população precisa compreender os efeitos disto no cotidiano, no dia a dia, e saber sinalizar, saber perceber essa mudança na atmosfera. Um sinal importante é esses raios, eles podem cair mesmo antes das chuvas começarem. Nós temos episódios em que o raio caiu na faixa de areia e não ter começado a chover ainda. Então, perceber o céu escurecendo com muitas nuvens é hora de sair. Muitas dessas nuvens, elas sinalizam os raios pelo clarão. As pessoas começam a ver ali claridade no interior da nuvem. Isso já é o sinal de que a descarga elétrica está acontecendo. É hora de sair da faixa de areia, é hora de sair do mar e procurar um local coberto, que não é o guarda-sol, porque ele é um para-raio. Um local seguro é dentro de uma laje, embaixo de uma laje. Um comércio, um quiosque, um estacionamento, ou voltar para casa. Nada de ficar na faixa de areia e nada de ficar na rua. E muito menos do lado de árvore, porque elas atraem os raios. E aí você pode sofrer uma descarga elétrica. Muito bem, depois dessa reportagem explicativa do Lucas Sena com o tenente da Defesa Civil Estadual Maxwell de Souza, vamos acompanhar a movimentação aqui em Cubatão. Pira do Casqueiro para você, a Luana vai colocar aí em tela cheia as nossas 4 telas, né? As temperaturas chegaram a marcar 28 graus hoje aqui na cidade de Cubatão. E tem aquele alerta que eu falei para você, né, na primeira edição do Instituto Nacional de Meteorologia, que é a chuva forte para nossa região. Choveu na tarde de hoje, esse alerta predomina ainda, segundo o próprio INMET, né? Com rajadas aí, é um alerta de tempo severo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Então nós vamos continuar aí com essa possibilidade de chuva neste dia de hoje. Sendo assim, nós vamos conferir agora os termômetros na nossa previsão do tempo com a repórter Cris Castanheira. A sexta-feira amanhece com sol entre nuvens que se estendem durante todo o dia. Há previsão de chuva rápida durante a tarde e a noite. Os termômetros têm leve queda, com mínima marcando 22 e máxima 27 graus. Os ventos são leves durante todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 77% e 97%. Do tempo, vamos agora para o esporte.
O Corinthians fez 2 gols, ganhou a partida, mas o placar não foi o suficiente para que a equipe aí passasse de fase na Libertadores. Às 9h30 da noite, Corinthians recebe o Barcelona do Equador pelo segundo jogo válido pela pré-Libertadores. A única mudança em relação ao time que ganhou o clássico contra o Santos é Romero no lugar do Garro. Com a moral lá em cima após a classificação para a final do Paulistão, o Timão contará com o apoio total da torcida, já que todos os ingressos para o confronto estão reservados. Se nos 90 minutos o Corinthians ganhar com 3 gols de diferença, a partida vai para os pênaltis. Se ganhar com 4 gols de diferença, o Timão se classifica. E olha, logo mais às 7 da noite será realizado no plenário da Câmara Municipal de Cubatão uma sessão solene em homenagem às mulheres. Nosso repórter Washington Luiz estará acompanhando e também será transmitido aqui na programação da TV Câmara Cubatão, pelo digital 48.2 da sua TV, também no YouTube e Facebook TV Câmara Cubatão. Você não pode perder. Depois do intervalo, por aqui falaremos sobre a importância de resgate a um pet no quadro Saúde Animal. A médica veterinária Tati Arique vai falar sobre o cachorrinho que ela resgatou e agora está à espera de um novo lar. É daqui a pouco, até já. Tem momento mais emocionante que escutar o coração de um filho? Agora, tem notícia melhor do que ouvir que ele está saudável. Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado. Agora, são mais de 25 mil médicos atendendo por todo o Brasil, cuidando da nossa gente. O Farmácia Popular voltou mais forte, com mais unidades e medicamentos gratuitos e com desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito. Com a ampliação do Brasil Sorridente, são mais dentistas e mais equipes, cuidando dos sorrisos dos brasileiros. Ainda tem muito a fazer e vamos seguir assim, fortalecendo o SUS e a saúde pública. Porque isso é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil. Governo Federal. Nós já estamos de volta com as últimas notícias e o quadro Saúde Animal de hoje vai falar sobre um ato de resgatar um animal debilitado e os cuidados que precisamos ter com esse bichinho. Está no ar então o quadro Saúde Animal. E comigo para mais um quadro, eu recebo a doutora Tati Arique, ela está aqui comigo mais uma vez. Doutora, boa noite para você. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Uma boa noite para todos e muito obrigada por mais um convite. Aproveitou o carnaval, doutora? Bastante, aproveitei, comi. O filhão também? Curti também, curtiu comigo, foi bem bacana. Maravilha, então vamos falar sobre esse tema, né? Que é o cuidado de resgatar o animal, um ato que você sabe muito bem, você faz muito bem, inclusive, né? Essa pauta foi baseado em um post seu de um cachorrinho que você postou, doutora. Qual o fundamental é a gente ter esse ato, esse gesto de resgatar aí um cachorrinho? E qual é o estado ali daquele cachorrinho que você começou a cuidar dele? Primeiramente, eu acho que todos podem resgatar um animalzinho, todos podem ajudar. Existem, todo mundo sabe aqui, muitos animaizinhos na rua, infelizmente por falta de castração. Muitas vezes a pessoa acha que é um brinquedo, ficar ali um tempo, dá gasto, tem que dar atenção, não quero mais, joga na rua. E não é assim que funciona, o animalzinho tem sentimento. É uma vida, né, doutora? É uma vida, eu acredito também que as pessoas tenham sentimentos, né? Então, enfim, e existem muitos animais jogados na rua, então as pessoas todas podem ajudar. Seja dando uma água, seja dando uma sombra, seja dando uma comida. Nesse caso, esse animalzinho, ele foi resgatado lá na Vila Esperança. Um rapaz viu ele preso num poste, é um filhotão, né? Judiação. E ele tava com a pele muito, muito ruim. Não sei se alguém acabou ficando com o bichinho, viu que a pele tava ruim e não quis cuidar e jogou o animalzinho na rua. Então a gente aceitou o convite dele, né, perguntando, doutora, será que você poderia nos ajudar? E como a gente sempre ajuda o máximo que a gente pode, eu falei, não, a gente vai ajudar sim, vamos tratar. E aí foram longos meses de tratamento da pele dele e graças a Deus, depois de um bom tempo, com a cooperação de toda a equipe, de todo mundo, ele está bem melhor. Maravilha, né? São seres humanos que transformam aí, não só a vida do próximo, que ajudou esse moço que estava interessado em ajudar o animalzinho, mas também o próprio animal. E qual foi a primeira ação, né? Qual foi o primeiro tratamento que vocês fizeram com ele ali quando pegaram esse resgate, doutora? Primeiramente, ele estava bem debilitado, né? Então, a gente realizou todos os exames de sangue.
viu que ele estava com uma anemia, necessitando de cuidados específicos, né? Isso por falta da alimentação, essa anemia? Também, provavelmente também. Com infecção de pele, uma infecção feia, fizemos os exames, constatou que ele estava com uma doença chamada de sarna demodécica, né? Uma doença que não tem cura, ela tem controle, então com infecções secundárias, enfim. Então a gente fez todo o tratamento aí ao longo desses meses, e suplementamos com vitamina, oferecemos uma ração de boa qualidade e agora ele está aí disponível para adoção responsável. E para quem quiser adotar esse cãozinho, como que pode fazer? Entre em contato? Qual o contato, aliás? Isso. Quem estiver interessado, ele é um filhotão aí, deve ter em torno de 1 ano, bem brincalhão. Ele já está vacinado, vermifugado, com a pele ok. Então, entre em contato com a Clínica Veterinária Bandeirantes. O telefone é 3364 1332 ou pelo WhatsApp 98181 1323, né? Então, a gente faz uma conversa, a gente faz o termo, a gente conversa com a pessoa para entender o que o animalzinho precisa, né? Damos uma palestrinha, fazemos o termo de adoção responsável, para a pessoa estar ciente, né, que o animalzinho é uma vida, não é um brinquedo. E como você falou no início, precisa do cuidado, né? Doutora, você falou aqui nesse início sobre sombra, dar uma água fresca. Qual a importância também? Tem muitas casinhas, né, que a gente passa na frente, tem ali um potinho com uma água, um potinho com uma ração. No período que nós estamos agora de muito calor, qual a importância de um animal de rua, que muitos têm, infelizmente, animal de rua, ter aí este acalento das pessoas quando passar ali pela calçada? Sim, você diz o animalzinho estando na rua, isso, né? Ele recebe essa água, essa ração, de suma importância, né? De extrema importância. Se você não puder recolher e oferecer um lar temporário, um lar responsável para ficar com ele para sempre, então eu acho que você pode ajudar dando uma aguinha fresca na sombrinha, ou até oferecer ali na garagem da sua casa, por ele ficar na hora que tiver o sol quente, uma sombrinha, uma raçãozinha de boa qualidade. Eu acho bastante importante. Isso já vai ajudar muito o animalzinho, porque às vezes o chão está super quente também. Então, um animalzinho conseguir uma sombrinha aí com a aguinha fresca, maravilhoso. Então, é o que eu digo, todo mundo ajudando um pouquinho, um vai oferecer um lar temporário, o outro vai adotar o bichinho, o outro vai oferecer o tratamento, o outro vai oferecer um transporte. Eu acho que todo mundo cooperando, a gente diminui a população desses animaizinhos jogados na rua. Sem sombra de dúvidas, tem bastante, infelizmente, aqui na nossa região, não só em Cubatão, como as demais cidades aqui da Baixada Santista, né? Agora, doutora, se uma pessoa comum, né, fez ali um resgate de um pet, que encontrou pela rua, qual a atitude da pessoa deve fazer de primeiro momento? É dar um banho, dar uma alimentação, se for um caso fora do horário ali de uma clínica veterinária, dar algum remédio? Qual a recomendação de primeiro momento? Eu sei que a doutora sempre falou comigo de não medicar o animal assim de prontidão, né? Qual a recomendação primeiro aqui para quem fizer esse resgate? Primeiramente, você tem que certificar que o animal é manso, né? Porque muita gente já sai pegando e às vezes o animal tá acuado, tá com medo, já foi ali agredido na rua, então ele, como forma de defesa, não por ele ser bravo muitas vezes, mas como forma de defesa ele vai querer morder, enfim. Então tem que tomar muito cuidado com essa aproximação. Então, de repente, pedir ajuda para uma pessoa que já tenha mais experiência, para levar até um médico veterinário, importante. O médico veterinário nesse horário está fechado, a Bandeirantes está aberta 24 horas, mas está fechado. Quer levar ele para casa, dá uma comidinha, dá uma água, tenta pôr ele na coleira, não põe ele junto com outros animaizinhos, né, porque tem que fazer a socialização. Então põe ali, vai levando, no outro dia leva para o médico veterinário para fazer exame de sangue, vacina, vermifugação, ver qual ração oferecer para o seu pet. Então tudo de forma adequada, como primeira consulta de orientação. Corre um risco desse animal que esteja ali abandonado e for resgatado passar alguma doença para a pessoa, até para outros pets que estejam nas proximidades? Com certeza, por isso tem que ter todo esse cuidado, levar primeiramente no médico veterinário para ele avaliar se o animal tem alguma doença, porque existem doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos. Então é muito importante, não só pelo cuidado do pet, passa pela primeira consulta, mas também para a gente saber se o animalzinho está com alguma doença, que às vezes passa para o filho, para outro pet, até para a gente. Doutora, quando a gente faz o resgate de um pet, como que a gente pode adentrar ele com muito carinho na nossa casa, né? Quais os primeiros passos para que ele se sinta acomodado, de que não vá sofrer nenhuma agressão, de que será bem tratado, né? Como que a gente pode colocar esse membro novo na nossa família? Primeiramente, com muito amor e carinho, né? Você dando amor, dando carinho, dando atenção, eu tenho certeza que o bicho ele sente. Então ele vai perceber que você quer o bem dele, que você quer cuidar dele de verdade, né? Agora, se tiver outros animaizinhos na casa, tem que tomar um certo cuidado. O animalzinho também tem que estar castrado, tá? A socialização fica até mais fácil. Então, por
um pouquinho junto, deixar dar uma cheiradinha através até de uma gradezinha para ver se está tudo bem. Então vai devagarzinho para fazer para ele se sentir de forma gradual, aos poucos, de forma gradual, para ele se sentir acolhido, para ele ver que ali esse ambiente não oferece risco para ele, não oferece perigo. Então tem que ter um pouco de paciência, que aos pouquinhos vai dar tudo certo. É importante também colocar a brincadeira para esse pet, um brinquedinho para que ele entenda de que ali é algo saudável para ele, é um lar que ele pode se acomodar? Com certeza, brinquedinho, petisquinho, quando ele fizer algo bacana, deu certo com o irmãozinho, vou dar um biscoitinho para você, faz esses agrados, oferecer petisco, é muito importante, brincadeiras, levar para passear na rua também, se tiver tudo ok com as vacinas, e por aí vai. Aí vai virar um membro da família, com certeza. Será um membro novo muito feliz, né? Doutora, esclarecendo pra gente, né? Trazendo este caso que ela cuidou lá na clínica onde ela trabalha, realmente muito bacana, doutora. Parabéns por sua atitude, né? Que venham outras próximas e que você consiga, aliás, ajudar o quanto mais os pets que precisarem. Parabéns mais uma vez pela sua atitude. Obrigada, muito obrigada. É o que eu digo, né? A gente faz, eu e minha equipe, o máximo que a gente pode. Eu acho que todo mundo contribuindo, a vida se torna muito mais fácil, muito melhor. Sem sombra de dúvidas, é fundamental, gente. Quando você pensar em pegar um pet, né, futuramente, não venha largar o pet na rua, na porta de uma clínica veterinária. Cuide do pet, é uma vida, ele faz parte. Né? Caso você queira realmente, não consiga por condições, aí procure uma ONG para você realmente dar uma vida digna para esse pet do início ao final. Falei certo, doutora? Com certeza, nota 10. Muito obrigado, boa noite para você, até a próxima quinta-feira. Obrigada, até a próxima, boa noite. E assim encerramos o seu Últimas Notícias, voltaremos na próxima edição. Quinta-feira que vem terá o Saúde Animal. Uma boa noite para você, tchau!